O comentário do Sirlan aqui. Na verdade, eu tenho um paciente que demorou 1 ano para fechar. E fechou, sem dor, sem anestesia, paciente feliz, dentista também feliz. Que legal. E é por isso que nós trabalhamos o fechamento do plano de tratamento para 1 ano. E isso daqui tem alto valor, porque o paciente, ele pagaria 7.000 ou 10.000 para operar a boca inteira, ele ia passar por um pós-cirúrgico, ele ia faltar no serviço, ele ia sofrer pelo tratamento e ele consegue encontrar um dentista que conhece o método e consegue fechar as bolsas. No entanto, o problema maior é que, por desconhecimento da literatura científica atualizada, muitos dentistas acabam falando: essa bolsa não está fechando, vai precisar operar. Agora, você conheceu essas meta-análises, tanto de antibiótico quanto de tratamento periodontal não cirúrgico, e houve o fechamento de bolsas. Bolsas inicialmente profundas, elas fecham mais do que bolsas inicialmente rasas. E sem cirurgia, qualquer dentista que queira assumir os seus casos de pério vai conseguir fazer esse tratamento. Sem cirurgia, sem cureta e sem anestesia. O paciente fica feliz, dentista fica feliz, para a professora fica feliz também, tá? E talvez você fique perguntando assim, tá, tudo bem, e os defeitos intraósseos? Esses defeitos onde a gente tem bolsas profundas, onde a gente tem uma grande perda óssea, isso daqui muita gente ia olhar e falar assim, extrai o dente. Esse também é o caso da outra live, onde o paciente acabou falando assim, extrair o dente não é opção. E se vira nos 30 que não quero extrair o dente. E assim, a gente vai falar, o que a gente faz com os defeitos intraósseos? Para eu responder isso, eu vou falar um estudo de 2025, que é uma revisão de literatura. Revisão de literatura não é uma opinião, não é um estudinho, é um juntado de vários estudos robustos e num periódico importante. E eles, em 2025, publicaram uma mudança de paradigma. Isso aqui vai explodir a sua cabeça, tá? Eles falaram que a terapia periodontal não cirúrgica subgengival pode resolver a inflamação e até remodelar defeitos ósseos, marcando um novo paradigma no tratamento do tratamento periodontal. Então, lembra que eu falei para você que os meus pacientes fugiam na época da cirurgia, num momento, e eu perdi a paciente? E eu comecei a fazer tratamento periodontal não cirúrgico, e eu comecei a ver mudanças no osso também. Eu comecei a ver neoformação óssea, a posição óssea. E agora, em 2005, isso aqui está consolidado num estudo científico. Aquilo que a gente vê na prática, a gente vê isso acontecer. Escreve aqui no chat, para você que está assistindo ao vivo ou no gravado, quem é que já viu formar osso depois de tratamento periodontal? E quero saber, escreve aqui no chat. E eu vou mostrar para vocês esse estudo, que ele mostra o seguinte, eu quero que você preste atenção aqui, ó. Esse é o caso do estudo. Isso daqui é uma periodontite padrão incisivo molar. Olha só o molar que tem perda óssea. Olha aqui uma bolsa infraóssea que até fez uma fístula periodontal. Para saber como é que a gente diferencia uma fístula periodontal de uma fístula periapical, você pode colocar um cone de gutapercha aqui e depois você coloca esse cone e radiografa. Se ele ficou na lateral e o dente for vital, é uma bolsa periodontal. Se isso daqui ficar no ápice, isso daqui e sem vitalidade, possivelmente é uma lesão periapical ou lesão endoperiodontal. E aí, começaram a fazer o tratamento periodontal não cirúrgico e olha o osso. E aqui, ó, linha de base, vou ler a legenda para vocês aqui, ó. A linha de base com acompanhamento de 1 ano, um ano e 5 anos do primeiro molar direito, tratados nas etapas 1 e 2 da terapia periodontal. Etapa 1 e 2, instrução de higiene e tratamento periodontal, não cirúrgico, sem cirurgia. Então, existe formação óssea sem cirurgia. Na aula da segunda-feira, eu mostrei outro caso nosso aqui. E exibi uma sondagem disto-vestibular de 11 milímetros, associado ao envolvimento de furca distal de grau 2, tinha lesão de furca.
E eu também tive pacientes que não queriam extrair dentes com envolvimento de fúrica. E a gente começou a tratar. E houve neoformação óssea. Quem aprendeu que dente com lesão de fúrica precisa ser extraído, pode começar a mudar seus paradigmas. Porque não sou eu que consigo fazer neoformação óssea em lesão de fúrica. Existe um tratamento. E esse tratamento pode ser não cirúrgico. Isso daqui não está em um estudinho qualquer, está dentro de uma revisão de literatura. Os acompanhamentos de 1 ano e 5 anos mostram a resolução clínica da bolsa, ó, nem recessão não teve, praticamente não teve. 4 milímetros sem sangramento à sondagem e da furca, sem sondagem na furca, e o fechamento do defeito intraósseo radiograficamente. Isto é sucesso. A Rosiane está falando que trata uma paciente há mais ou menos 1 ano e 3 meses. E até hoje tem bolsa e secreção, mas não desisto. Rosiane, se tem bolsa ou secreção, pode estar com uma interferência oclusal, pode ser que o paciente seja elegível para antibiótico terapia, que é para pacientes mais ou menos de menos de 56 anos com 1/3 de periograma, de bolsa periodontal profunda. E se esta bolsa estiver em molar, eu sugiro fortemente que você veja a guia canina na lateralidade, e nessa guia do canino, às vezes gastou por conta de bruxismo e a pessoa está com uma interferência oclusal no molar. Eu mostrei isso dentro de um conteúdo meu, e isso daqui é um dos pontos importantes para você conseguir identificar. Identificando isso, pode ser que você consiga resolver o seu caso. O tratamento periodontal é capaz de causar mudança na morfologia óssea, consegue neoformar tecido ósseo. E eu vou explicar isso na quinta próxima, na outra aula, e eu vou mostrar esse passo a passo, que eu vou falar do método, onde a gente fecha com o paciente, onde a gente vai fazer o tratamento, onde a gente coloca esse paciente para sempre em manutenção, sem ele reclamar, sem ele desistir, onde você vai ter previsibilidade de caixa, e onde você vai ter o paciente voltando sempre, dentro de um tratamento que custa muito pouco, onde você gasta gás, luva, babador. E tem uma outra pergunta que muita gente me faz, que é sobre o tecido de granulação. O tecido de granulação precisa ser removido? E para quem não sabe o que é tecido de granulação, existe a indicação ou aquilo que se dizia que você precisa abrir o retalho para remover o tal do tecido de granulação. Presta atenção que mesmo que você não seja periodontista, e o meu conteúdo é para clínicos, para melhorar a sua vida, para você assumir os seus casos de pério, para você aumentar o faturamento, simplesmente sondando, identificando necessidade de tratamento e fazendo você um tratamento não cirúrgico. Aí você faça esse tratamento e vai conseguir depois ter esse paciente para sempre. Presta atenção, porque tem gente, talvez um periodontista, que vai falar assim: ah, que bobagem, precisa fazer cirurgia para tirar o tecido de granulação. Olha só o que estão falando sobre tecido de granulação. Nesse estudo aqui, de Moreno e Rodrigues, eles começaram a questionar esse tecido de granulação. Então, o estudo fala a preservação do tecido de granulação. E isso aqui nem é o mais moderno, que o mais moderno eu vou falar daqui a pouco, e daqui a pouco eu ainda vou mostrar um caso clínico. Olha só, profundidade de sondagem de 10 milímetros. Olha aqui, as crateras ósseas que o paciente acabou tendo, e depois eles fizeram uma abordagem onde, dentro da lógica de abrir o retalho para raspagem, abre o retalho para raspar, mas não tira o tecido de granulação, sutura, e eles conseguiram uma estabilidade. E ele, ainda sob a lógica de abrir para raspar, houve uma proposta de cirurgia, mas sem remoção de tecido. Mas as pesquisas foram ainda mais além.